Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, paz seja com todos. 1º de janeiro de 2021, primeiro programa Encontro com a Palavra da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Seja bem-vindo no nome de Jesus a esse nosso primeiro encontro do ano de 2021. Esperamos que nós tenhamos muitos outros encontros, se Deus quiser, no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse programa que tem a ideia de trazer um tempo de reflexão, um tempo de leitura da Palavra de Deus, um tempo onde nós possamos compartilhar de coisas preciosas, de coisas maravilhosas no nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, né? Graças a Deus. E nós vamos fazer algo muito precioso antes de nós darmos continuidade, que é orarmos para que Deus venha nos abençoar durante todo esse ano de 2021, que aquilo que nós montarmos, elaborarmos, formatarmos, né, seja útil para a sua vida espiritual, não só para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida familiar, a sua vida pessoal, emocional, profissional, porque a palavra de Deus ela é muito dinâmica, né? Ela trata de todas essas áreas, não é somente espiritual, mas ela trabalha na área profissional, ela trabalha na área conjugal, ela trabalha na área emocional. Então ela abrange muitas coisas, né? Tanto, para você ter uma ideia, como a área profissional, que ela fala de diversas profissões desde o início da criação de todas as coisas. E ela vem mostrando como nós devemos agir, fazer, realizar. Fala de prosperidade, fala de vida abundante, não só espiritual, mas a vida abundante também. Então a Bíblia Sagrada ela trata muito dessas coisas. E esperamos que nesses nossos encontros, né, na segunda, na quarta e na sexta-feira, nós possamos desfrutar daquilo que a palavra de Deus tem para nós e nos fazer crescer em todas as áreas da nossa vida, né? Trazer algo, um crescimento para nós, em nome de Jesus, uma informação, um despertamento para nós também, no nome de Jesus. Então vamos fazer isso, vamos consagrar, né? Entregar este programa ao Senhor nesse ano de 2021, entregar a Deus esse programa, esse momento, né, tão precioso diante do Senhor em 2021, para que nós possamos estar juntos, não só apenas ouvindo uma palavra de ensino, mas também orando uns pelos outros, orando para poder abençoar, Deus guardar, Deus livrar, no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso? Você topa? Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, pelo primeiro programa Encontro com a Palavra de 2021. Meu Deus, que esse tempo seja um tempo precioso, um tempo, meu Pai, de aprender, um tempo, meu Pai, de se direcionar, de conhecer e também de se preparar, meu Pai. Meu Deus, toma todos os dias deste ano, segunda, quarta e sexta, no momento do programa, e que o Teu Espírito Santo esteja nos abençoando de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ele venha alcançar o coração daquele que, porventura, se encontrar aflito, agitado, preocupado, assustado. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha encontrar aquele necessitado, aquele doente, aquele enfermo, e fazer uma grande obra na vida dessas pessoas no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos a Tua bênção sobre este programa, meu Deus, que seja para edificar, que seja para consolar, que seja, meu Deus Todo-Poderoso, para, meu Pai, ó Deus, fortalecer, preparar os Teus filhos e a nós para a glória do Teu nome. Nos ajude, nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que nesse nome nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular,
Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. O ponto de referência é a segunda rua paralela à garagem São Francisco. Você passa o trevo de Nova Era, ou, aliás, o trevo da BR-040, você segue o fluxo, a primeira à sua esquerda, é uma única, e você, a segunda à esquerda, você sobe, e você vai estar lá conosco. Hoje, às 6h30 da tarde até às 7h30 da noite, e de 8 às 9, 2 cultos, nós estaremos começando. Começamos essa madrugada, foi desafiador, mas começamos essa madrugada já a nossa campanha de 12 dias orando às 3 horas da manhã, consagrando o mês de janeiro, regando o mês de janeiro, né, na fé, regando o mês de janeiro, para que os bons frutos venham no mês de janeiro, e assim será sucessivamente até o 12º dia, representando o 12º mês do ano. 12 dias de oração para 12 meses de vitória, 12 dias de oração para 12 meses de paz, 12 dias de oração para 12 meses de alegria, 12 dias de sacrifício para 12 meses de provisão. Olha que palavra legal. 12 dias de sacrifício porque é sacrificante. Geralmente todo mundo sai de férias, todo mundo, a forma de dizer, né? As pessoas optam pelas férias, não que seja errado, por favor, entenda bem, cada um tem a sua estrutura, tem a sua demanda, cada um tem as suas necessidades, as suas escolhas. Nós estamos falando que nós estamos ali no 10º ou 11º ano, eu acho que é o 10º ano fazendo esta campanha, né? O 11º ano fazendo essa campanha de 12 dias. Então, alguns preferem, né? Mas nós estamos ali. É um momento que nós entendemos que é de sacrifício, mas para 12 anos de provisão, 12 meses de provisão, 12 dias de sacrifício para 12 meses de provisão. 12 dias de sacrifício, o sacrifício traz Deus na terra para 12 meses de provisão. Vai nessa fé, participa conosco, será transmitido às 6h30, de 6h30 às 7h30 e de 8 às 9, participe. Tenho certeza que será um tempo muito precioso, muito poderoso, será muito dinâmico, mas será um tempo muito maravilhoso em que nós estaremos buscando a Deus para 12 meses de vitória. Espero que você tenha o seu projeto de vida nas mãos e nós vamos estar falando sobre isso. Bom, quarta-feira nós infelizmente estávamos tudo organizado, mas fomos atropelados por uma agenda e nós não tínhamos como estar juntos na quarta-feira. Mas graças a Deus, hoje é o primeiro dia de janeiro, né? E nós já estamos vivendo meio-dia de janeiro, né? Graças a Deus, aleluia. E tendo oportunidades preciosas para ter um ano bem abençoado. E nós estamos trabalhando às vezes com séries, né? Falamos sobre a série Quarentena, falamos sobre a série Esperança, e nós temos ministrado, né, essas palavras, né, esses estudos, né, através desse título chamado série. E nós montamos uma série chamada Nova Era e as suas aplicações. Nova Era e as suas aplicações. A nova ordem mundial, a nova era que traz nova ordem mundial, novos conceitos, novas políticas, novos comportamentos, novas religiões ou uma nova religião. Então, essa nova série que nós já colocamos diante do Senhor, chamado Nova Era e as suas aplicações. Nós vamos procurar entender o porquê desses comportamentos, como que o mundo está se preparando, quais as ações deste mundo. E a palavra de Deus, ela nos traz sempre essas amostras. O próprio Jesus, ele mostrou para os seus discípulos as ocasiões de que algumas coisas estariam acontecendo. Semana passada,
semana passada, na segunda, na quarta e na sexta-feira, no dia de Natal, nós fomos chamados a atenção, principalmente na quarta-feira, por um programa que nós estávamos assistindo, e a pessoa que estava participando da programação, ela disse algo que me transbordou a montar essa série, a estudar, a organizar esse material. Organizamos alguns slides, vamos acrescentar outros slides para a gente ter um conteúdo bem interessante. Mas, como nós estamos dizendo, esse rapaz nos trouxe à tona uma coisa interessante. A fala dele nos trouxe à tona o interesse ao qual nós já tínhamos tido alguns anos atrás. Ele estava numa programação e ele, chamado a participar daquele momento, ele me fala sobre a Era de Aquário. A Era de Aquário. E aquilo me chamou a atenção e aquilo começou a trabalhar no meu coração, na minha mente, de uma forma muito agitada, ou seja, muito interessante pelas coisas que estão acontecendo, pelas coisas que aconteceram no ano de 2020, não só a pandemia, mas uma questão muito interessante, muito preciosa, sobre o que a pandemia se tornou no Brasil, qual foi o mecanismo, não só de doença e prevenção, mas os mecanismos os quais ela ativou no Brasil. E aquilo foi me chamando a atenção e nós montamos essa série chamada a série Nova Era. A Nova Era e as eras e as suas aplicações. As eras e as suas aplicações. A palavra de Deus, vamos começar com alguns versículos, para nós já começarmos a falar sobre isso, né? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, Mateus 24, 3 diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus começa a fazer um discurso de uma preparação, de algo que estaria para acontecer. Algumas coisas no seu tempo aconteceram, como a destruição do templo, e depois ele vai trazendo, né, para um tempo apropriado. Ele diz que muitas coisas estariam não acontecendo, mas no seu tempo certo haveria de acontecer. No livro de Lucas, uma outra passagem bíblica muito interessante foi que nos trouxe, né, fez esse transbordar de pensamentos em nós. Olha que bacana, né? Transbordar de pensamentos. Ó. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, diz assim: Lucas também apresenta esse discurso e ele fala assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústias, em perplexidades, com o bramido e agitação do mar. Os tsunamis, né? Os tsunamis que engoliram e têm engolido muitas áreas de muitos países. Então nós temos agora, como que nós podemos entender isso? Nós temos que recorrer à ciência, à Bíblia Sagrada, recorrer para nós entendermos como tudo isso tem se desenvolvido. A palavra de Deus nos ensina, quando nós estudamos teologia, a palavra de Deus nos ensina que Deus fez até parte do nosso currículo, quando nós fizemos o seminário, e nós mantivemos esse currículo por um bom tempo, até a grade curricular do Instituto mudar e essa matéria ser alinhada com outra matéria, que são dispensações. As dispensações, é um tempo em que o homem é provado em obediência em relação a Deus. Só que quando você vai na ciência da astrologia, astronomia, essa palavra dispensação, ela muda para uma palavra chamada era. Então, as eras em que o mundo passou, as eras que o mundo viveu, as eras que o mundo teve, segundo a astrologia, essas eras e o comportamento do homem,
Assim como uma dispensação, ela prova o comportamento do homem em relação a Deus, o seu comportamento, a era, conforme a astrologia, a astronomia, também analisa esse comportamento, essas tendências. Nós vamos recorrer, não porque praticamos, quero deixar bem claro um outro versículo, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e 12, diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes der, não procure imitar as nações repugnantes, imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se achem alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhações, ou dedique-se à magia, faça presságios, ou pratique feitiçarias, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa destas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, aqui está a posição divina e o conselho divino em relação a essas ciências. Mas essas ciências, elas trazem para nós alguns ensinamentos, nos traz para nós algumas notificações, nos traz para nós um ensino e também uma informação do que está acontecendo e do que virá a acontecer. A Bíblia Sagrada é cheia de informações. A Bíblia Sagrada fala de comportamento de homens que mudarão com o passar do tempo. Terão resistência à palavra, não ouvirão e não terão mais o amor pela palavra, irão atrás de fábulas, histórias e resistirão à Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos fala que seremos odiados por muitos. O próprio livro de Lucas, capítulo 21 fala que nós seremos odiados pelos irmãos, pelos nossos pais, seremos entregues às autoridades por causa dos nossos irmãos e por causa dos nossos pais. Olha, talvez você ache que essa entrega ela é espiritual, talvez você ache que o entregar à autoridade é espiritual, mas você já percebeu o clima que está sendo realizado, está sendo feito em volta dessa vacina? Você poderá ser entregue pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho, se você não tomar uma vacina. Você será entregue, você será exposto. Não, eu não creio, eu não acredito nisso, isso vai trazer alguns problemas. Nós não queremos alarmar ninguém, falar nada, nem desaconselhar ninguém. Estamos falando o que pode acontecer, o que deve acontecer. Não é assim? Não foi criado um Big Brother que esse ano volta? Essa barbárie da televisão brasileira, essa questão dessa programação, olha só, expondo, escolho quem quero, quem não quero, quem é, quem não é, se não é bom para mim, não me serve, olha, e colocam as pessoas para julgar, olha que coisa interessante, não é assim? Um disque denúncia, olha, ligue e denuncie, olha, não seremos denunciados porque nós não vamos concordar com algumas coisas, não vamos aceitar algumas coisas por causa da Bíblia Sagrada, por causa da palavra de Deus. É muito interessante essas coisas. Então, essas eras, como nós falamos, nos mostra algumas coisas diante da parte de Deus. Nos mostra como sinais. O próprio Jesus falou, haverá sinais nas estrelas, no sol, a terra, através da agitação do mar, da agitação do mar. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. É um assunto muito pesado que nós vamos tratar. Vamos falar de coisas que estão aí diante dos nossos olhos. Você já percebeu que os Estados Unidos colocaram na porta dos hospitais frigoríficos? Para que eles colocaram câmeras de congelamento? Para guardar os corpos dos mortos. Quando o livro de Lucas, deixa eu passar alguma coisa para você. Quando o livro de Lucas fala, no capítulo 21, versículo 25, na terra
As nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Preste bem atenção. Em Portugal, no ano passado, houve a maior onda de mais de não sei quantos metros de altura, aonde alguns surfistas, têm como aquela onda um grande desafio. Imagina essa imensa onda, o que um estrago ela não pode fazer num litoral. Escute o que eu quero dizer para você. É muito delicado o que eu vou falar. Os Estados Unidos desenvolveu uma arma chamada Rapper. E essa arma, ela produz ondas sonoras capazes de criar tsunamis. Não estou dizendo nada, nem afirmando nada. Essa arma se chama Rapper. H-A-P-E-R. Rapper. Você vai no Google, você aciona o Google e você vai conhecer uma arma que cria tsunamis, que altera o comportamento das águas e do mar. Foi criada por alguns motivos, mas não quero que você interprete isso e saia interpretando coisas, mas preste muito bem atenção. As angústias do mar, do bramido do mar, que causa os tsunamis, que causa as grandes ondas que são agitadas no mar. Preste muito bem atenção nas coisas que estão acontecendo. Ah, Fernando, como é que você sabe disso? A prova que você tem disso? Vai lá no Google e procure lá a arma chamada Rapper e você vai ver o que ela pode fazer. Estamos vivendo nessa nova era. A era que traz grandes transformações no comportamento do homem. Então, e esses sinais, o próprio Jesus disse que seriam sinais de advertência. Seriam sinais aonde nós devemos nos preocupar, nos policiarmos. Uma era quer dizer um ponto fixado, um período de tempo que serve de base a um sistema cronológico, a um sistema de mudanças. Um período que começa com um fato histórico notável ou marcante, ou que origina uma nova ordem das coisas. Que origina uma nova ordem das coisas. Alguns estudiosos dizem que a nova era vai acontecer em 2600, mas uma grande parte diz que começou a acontecer em 2001. E qual foi o marco histórico em 2001? Não sei se você vai lembrar, dia 11 de setembro, o que aconteceu? As torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos foram atingidas por 2 aviões. O marco histórico. Escute o que eu estou te dizendo, filho. Se uma era é marcado, um período começa com um fato histórico notável e marcante, que origina uma nova ordem das coisas ou espécie. Olha o que aconteceu nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o World Trade Center, quando foram atingidos pelos aviões, quando o Pentágono foi atingido pelos aviões. Isso foi um marco histórico. O que aconteceu a partir dali? Uma vigilância sem procedência, câmaras de segurança, aprimoramento na vigilância e no controle das pessoas, um aprimoramento da tecnologia. Somos controlados pela face, somos controlados pela íris do olho, somos controlados pela digital, seremos controlados por uma marca, por uma etiqueta, por um código que será colocado em nós e que já existe, já foi e já está existindo essa forma de controle. Olha, o marco, a história foi marcada, a humanidade foi toda marcada por esse fato que aconteceu nesse 11 de setembro.
O mundo se tornou outro a partir desse momento. As nações se tornaram outra a partir desse momento. Ali se origina, se começa uma nova era. É uma fase, um ciclo, uma época, uma estação, estágio, etapa de idade. A cada era traz determinadas características. E dentro, conforme a astrologia e a astronomia, um signo vigente para o planeta, para coordenar. Isso tudo tem um mundo espiritual. Coordenar esse planeta, coordenar este mundo. Por exemplo, nós temos, a era de Touro, que foi 400 anos antes de Cristo, até 200 anos. A época de Touro é regido por... foi a época da beleza, foi a época das grandes guerras depois em Áries. Olha que coisa interessante. E a era de Peixes, temos como Jesus o grande fundador dessa era. A era de Aquário é uma entidade com um pote derramando uma água e um peixe saindo em meio àquela água. É o não querer o Evangelho, é não querer a palavra de Deus, é não querer o conhecimento do Evangelho e a prática do Evangelho, que é o arrependimento, não é o desejar dessas coisas. Nós não queremos isso. É um símbolo que mostra que foram anos que vivemos, olha o que eles dizem, foram anos que nós vivemos em influência às falsas morais e também do autoritarismo, onde a humanidade buscava fora o seu poder pessoal, era incentivado a presença de um intermediário religioso para conectar a espiritualidade. Peixe é regido por um planeta chamado Netuno, que carrega também a energia da ilusão, a energia de ilusão. Ou seja, o cristianismo é ilusório. O cristianismo é ilusório na era de Aquário, como esse rapaz deste programa na quarta-feira passada disse. É ilusório. Aquário é jogar para fora aquilo que é ilusório. Segundo o conceito deles, o que é ilusão? O Evangelho não é ilusão. Segundo o livro de Romanos, a palavra de Deus fala que o Evangelho é o poder de Deus para toda que crê. O Evangelho é uma palavra inspirada para corrigir, ensinar, retaguir, exortar o homem e ensinar o homem. O Evangelho é a revelação de Deus para o homem. Ele diz que o que nós cremos, o que nós acreditamos, não é real. Eu queria que você pensasse nisso. Qual é o interesse? Você me desculpe o que eu vou colocar aqui agora. Eu faço com muito respeito, eu faço para você refletir, para você pensar. Qual foi o governo nas histórias passadas que criou um núcleo evangélico para si? Sabe o que tem dentro desse núcleo? Sabe o que está dentro desse núcleo? Tudo aquilo que o Evangelho não aprova. A ideia desse núcleo é criar um ecumenismo. E a conversa do ecumenismo é: venha dialogar conosco. A Bíblia não tem como dialogar. Ou você aceita ou você não aceita. É sim, sim ou não, não. A Bíblia Sagrada não tem meio termo. Ou ela é para você ou ela não é para você. E eles estão criar um núcleo para poder usar a Bíblia Sagrada. Agora eu imagino uma coisa: será que Deus vai usar
esse núcleo para poder... Será que Deus vai ter que usar esse núcleo para poder falar o evangelho para essas pessoas, que é o papel meu e o papel seu, o papel da igreja, anunciar o evangelho? Será que Deus vai fazer com que isso aconteça? Por quê? Se nós olharmos do outro lado, é necessário que todo mundo se apresente diante do trono branco, e quando se apresentar, ninguém poderá dizer: eu não ouvi. Ah, eu não sabia da salvação. Ah, eu não sabia da vida eterna. Eu não sabia que eu tinha que me arrepender dos meus pecados. Se um homem chegar diante de Deus e falar que não sabia, como que Deus irá julgá-lo? Seremos julgados por aquilo que nós sabemos? Seremos trazidos ao trono por aquilo que nós fizemos? E se eu não tiver consciência daquilo que é certo e errado, se não tiver alguém que me mostre que é errado, às vezes, talvez, nós podemos entender deste outro lado, mas foi o único governo que criou o núcleo evangélico. Para que isso? Se existe tanta igreja, se existe tanta instituição evangélica, se existe tanta igreja no Brasil, um Brasil cristão, um país cristão, uma maioria católica, cristão, e depois a parte evangélica, mais de 40% do Brasil é evangélico. Por que uma instituição? Por quê? Para que o Estado governe essa instituição? Para que o Estado governe as leis dessa instituição, as regras dessa instituição? Mesmo que a gente tenha um Estado laico, a gente não, mas o Estado, ele governa muitas coisas. Ele governa as faculdades, ele governa as escolas, o Estado governa as instituições de saúde, que a maioria são estaduais, não são particulares, são estaduais. Olha, quanta coisa nós estamos vendo desabrochando diante dos nossos olhos. Fernando, o que você quer dizer com isso? O que você está falando com isso? Quanta informação que você está nos dando nessa manhã, desse primeiro dia desse ano? É simplesmente para nós fazermos como Jesus disse: vigiarmos e orarmos. O espírito é forte, mas a carne ela é fraca. Vigiarmos e orarmos, para que essa era de aquário, que está diante dos nossos olhos, que começou com um marco histórico, que foi as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que mudou todo mundo mudou. O mundo todo mudou. Uma nova era começou. Uma era do controle, da vigilância. Uma era em que todos seremos humanidade controlada. A palavra de Deus nos fala, aliás, nós ensinamos que a era de aquário vem para transmutar, né? A era de aquário vem para transmutar esse antigo pensamento. Transmutar o quê? Mudar esse antigo pensamento. Transmutar é desfigurar, trazer coisas que vão desfigurar essa era antiga. Pensamentos que foi necessário, fez parte do processo evolutivo da Terra, mas agora não serve mais. Não serve mais. Por isso o termo tão usado, nova era. Nova era, ou seja, quando você fala nova era, a era do cristianismo não nos interessa mais. A nova era, a era astrologicamente, astronomicamente falando, a era de Netuno, o planeta da energia ilusória, não nos serve mais. Os princípios, os conceitos bíblicos, éticos, cristãos judaicos, não nos serve mais. Nós queremos coisas, isso não nos serve mais. A nova era, nova porque até então o ser humano nunca viveu uma integração real. Que integração real é essa? Uma conexão individual e direta com o seu poder espiritual. O seu poder espiritual. Que poder espiritual é esse? Que o homem traz para si. Eu posso, eu sei, eu faço, eu tenho um poder espiritual. Que poder espiritual?
desse tirar a vida de uma mulher a facadas, a armas na frente dos filhos? De matar a própria mãe, o próprio pai? De envenenar a mãe, o pai ou o próprio filho? Esse é o poder espiritual que nós dizemos ter? E se nós queremos um poder, nós temos que ir até Jesus Cristo, porque a Ele é dado todo o poder nos céus e na terra. Mas eles não querem se submeter a Jesus mais. Eu encerro esse primeiro período dizendo que nós precisamos estar orando muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso que nós estamos 12 dias de madrugada. Nós temos essa consciência de orarmos e buscarmos a Deus. O mundo está se organizando e se preparando. E nós, igreja, o que nós estamos fazendo? Recline a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você puder por um instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos por essas informações que o Senhor tem trago e colocado diante de nós. Não apenas, meu Deus, somos pregadores da palavra, mas somos pesquisadores, estudiosos, ó Deus. Nos formamos para isso. Nós optamos por isso. E diante de tudo aquilo que nós temos visto, das perplexidades humanas, nós, ó Deus, queremos, ó Pai, te pedir, guarde a nossa vida. Ó Deus Todo-Poderoso, guarde a nossa vida. A história da humanidade sempre vem passando por eras, etapas, períodos. Ó Deus, e nós conhecemos o primeiro período desse momento, desse tempo que foi a construção da Arca de Noé. Um novo período na história humana iria começar. Um novo período de uma nova consciência iria acontecer. Um novo período de uma nova vivência iria surgir, iria amanhecer, através da família de Noé, construindo aquela arca. Veio o dilúvio, veio uma grande chuva. Somente aquela família, esse fato histórico, deu um novo período na história humana. Pai, a vinda de Jesus e a morte de Jesus trouxe um novo período na história da humanidade. Quando Martinho Lutero, meu Pai, foi diante da Catedral de Westminster e pregou as 95 teses, a igreja e o mundo passou por um novo período na história. Veio, meu Pai, todo um período histórico, o iluminismo, o humanismo. Tudo, meu Deus, foi períodos que foram mudando a história. No dia 11 de setembro, meu Pai, quando aquelas torres caíram no chão, um novo período na história começou. Em 2020, meu Pai, encerramos 2020, uma pandemia histórica no mundo que trouxe, meu Pai, e trará um novo período de história para a humanidade. Nos prepare, Senhor. Nos prepare, Jesus. Prepare o meu irmão e a minha irmã. Prepare a igreja. Prepare o crente. Prepare, meu Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas. Em nome de Jesus. E nós te pedimos no final dessa oração, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu ano. Se eu não lhe vi, não pude estar com você. Deus abençoe o seu ano. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo me trouxe muitas coisas na mente e me colocou em oração. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. De 10 em 10 anos,
há uma mudança na história. Faça uma pesquisa e você entenderá isso. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia da nossa família. Deus tem a misericórdia dos nossos queridos. Amém? Mas eu quero terminar dizendo um salmo que eu gosto muito porque estudei o Salmo 23 na sua prática, através de um pastor sul-africano que mostrou como cuidar de uma ovelha. O Salmo 23 diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Davi disse uma vez: fui jovem, sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Nós seremos guardados por Deus. Creia nisso. Espere nesse guardar de Deus na sua vida, esse proteger de Deus na sua vida. Que Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Hoje, 6h30, 7h30, de 8 às 9, nosso primeiro dia dos nossos 12 dias. Deus te abençoe. Um bom dia. Segunda-feira, nós vamos estar de volta. Quarta-feira, nós vamos estar de volta. Sexta-feira, nós vamos estar de volta. Se assim o Senhor nos permitir, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe, um início de ano maravilhoso e um dia maravilhoso na presença de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus, um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.